Se você já costura, esse vídeo não vai ser muita novidade para você, mas se você é iniciante, eu vou te mostrar 7 itens essenciais que facilitam demais a nossa vida. Alguns deles eu gostaria de ter conhecido muito mais cedo quando eu comecei, porque iam facilitar demais o meu aprendizado, e todos eu continuo utilizando até hoje. Na verdade, tem um item que eu vou falar melhor dele, que hoje eu já não preciso utilizar, mas ele foi uma mão na roda quando eu comecei. Vou começar pelo item mais básico e o mais clássico, que vocês provavelmente já ouviram falar, mesmo que você não tenha começado a costurar ainda, que é o guia de margem ou guia de costura. Enfim, ele tem alguns nomes e você vai encontrar ele por vários desses nomes aí na internet. Ele é uma peça geralmente de metal, que tem um ímã na parte de baixo. Ele pode ter outros formatos, tá? Esse aqui é o formato mais clássico, mas tem outras versões maiores e que não tem essas perninhas aqui, mas que basicamente você vai usar para deixar encaixado ali na sua máquina e te guiar na hora de fazer as costuras, mantendo sempre uma uniformidade na margem. Ele funciona muito bem quando você quer fazer uma costura, por exemplo, aqui na vista da camisa, né? Tipo, ela tem uma margem aqui de uns 3 centímetros, nesse caso aqui, ou para fazer margem de calça, ou para quando você vai fazer a costura de união de uma peça, né? Então, por exemplo, eu uni aqui o ombro da frente com o ombro das costas e fiz uma costura com 1 centímetro de margem. Eu uso ele para me guiar e para garantir que eu não vou passar em alguns pontos, né? Então, em alguma parte ficar ali com 1 centímetro e de repente tá com 1,5. As máquinas, geralmente, elas vêm com um tipo de guia de margem também, guia de costura. Só que ele é diferente, ele não vai ficar fixo na máquina como esse aqui. Então pode ser que você tenha mais dificuldade para usar aquele que vem por padrão. Mas se você não tiver a fim de ir atrás desse aqui, apesar dele ser bem baratinho, né? Você pode usar o que vem na sua máquina por padrão também. O segundo item é essa pecinha aqui, que hoje eu já não preciso mais usar, mas ela tá aqui disponível, né? Para caso de uma necessidade. Que vai na mesma linha ali do nosso guia de margem, tá? Ele é um calcador de bainha invisível, que eu nunca usei para fazer bainha invisível, eu sempre usei ele de outra maneira, que é para fazer costura bem rente à margem das minhas peças. Já usei ele combinando com o guia de margem, então colocava o guia de margem ali na máquina e usava ele para fazer a costura bem na bordinha do tecido e não deixar escapar ou ficar torto, mas eu usava bastante mesmo era para fazer pesponto. Geralmente esse calcador já vem com a máquina de costura, né, a doméstica que a gente tem em casa, e então você não precisa ir atrás dele. E é legal porque como a gente consegue posicionar na máquina a agulha, se estiver ela para direita ou para esquerda, esse calcador aqui funciona perfeitamente, tanto faz para que lado você quer fazer a costura. O terceiro item que eu considero extremamente importante, principalmente se você gosta de usar cone de linha, que tem bastante linha, com a sua máquina doméstica. Na máquina doméstica, a gente tem alguns lugares para colocar o carretel, né? Aquele carretel pequeno. Aqui em cima, e também tem um adaptadorzinho que você coloca aqui no canto para deixar ele de pé. Só que eles não funcionam bem quando você tá usando um cone desse aqui, ou às vezes um cone maior, né? Mais grosso, ou às vezes mais alto, que ele fica sambando. Para isso, para resolver esse problema, eu comprei esse suporte de cone, que é a coisa mais, não vou dizer bonita, mas é a coisa mais funcional, de verdade. Você vai colocar ele atrás, ali do lado da sua máquina, e aí você posiciona o cone aqui nessa peça menorzinha, e você vai puxar a linha aqui por cima, passando dentro desse ganchinho de metal. E aí daqui você vai para sua máquina e passa a linha normal na máquina e começa a costurar. O cone aqui, ele acaba não desestabilizando, ele fica na posição e a linha é puxada de maneira uniforme. Existem alguns suportes que vêm com mais de um cone, mas eu honestamente não vejo necessidade, porque eu costuro geralmente com um cone só aqui na minha máquina doméstica, então um já resolve o meu problema. Tem um outro item que eu não sei o nome dele porque eu tive que fazer ele, tá? Eu chamo de elevador de calcador. Tenho 2 aqui, feitos de papelão e fita e silver tape, e papelão e fita crepe. Eles têm espessuras diferentes, tanto no meio quanto aqui nas pontas, e também, né, larguras diferentes. Eu uso isso aqui para quando eu tô fazendo alguma costura em que em algum momento alguma parte ali dos tecidos tem mais camadas de tecido e ela fica mais alta e o calcador ele acaba inclinando e ele não consegue fazer o movimento dele, né, de puxar o tecido para o tecido passar ali por baixo. Então ele inclina e fica travado. Então nessa hora eu uso
um dos dois. Geralmente eu uso mais esse aqui, mas esse aqui também, às vezes é o que tá na mão, então eu pego ele. E eu só posiciono ele atrás do calcador pra deixar ele nivelado. E aí ele consegue passar por cima do tecido, puxar o tecido, fazer o trabalho que tem que fazer. E aí a costura sai impecável também. Pra esse aqui, eu já vi na internet, vou deixar uma foto aqui em algum lugar, de um item que faz exatamente essa função, só que eu não acho que compense comprar, honestamente, tá? Eu fiz esse aqui com papel, nem sei se foi papelão esse aqui, eu acho que foi papel só dobrado, dobrei algumas camadas e enrolei com fita crepe, e eu tenho isso aqui há anos, tá? Esse aqui é o mais novinho, eu quis deixar mais bonitinho, mas no fim das contas eu uso mesmo esse velho feio, que eu recomendo que você faça também, até porque é uma coisa extremamente simples e, ó, sério, é a coisa que eu mais uso todos os dias. Nosso quinto item. Isso, quinto item. Depois que a gente começa a costurar, quando a gente começa, às vezes a gente tem algumas resistências. Eu, por exemplo, tinha resistência de fazer alguns acabamentos, porque exigiam que eu fizesse mais coisas. Por exemplo, viés de tecido. O dia que eu descobri que eu tinha que fazer o viés de tecido para que ele ficasse exatamente com o tecido que eu tô usando para fazer a peça, eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Porque eu pensei, ai meu Deus, lá vai mais uma coisa que eu vou ter que fazer. Só que depois que você vê o resultado e você vê que realmente fica bom e fica melhor você usar o viés de tecido do mesmo tecido, né, que você tá fazendo, lógico, não tô falando de todos os casos, você aprende a amar o processo. Então eu aprendi a amar fazer viés, eu gosto de fazer, e eu gosto de fazer inclusive o jeito mais arcaico possível, tá? Tem vários tutoriais aí na internet mostrando jeitinhos de enrolar, não sei o que, cortar vários tiras de uma vez só, mas assim, honestamente, eu acho que o jeito clássico de se fazer é o melhor, apesar de levar um pouco mais de tempo. Existem algumas ferramentas, então, que a gente pode usar para facilitar esse processo de fazer o viés. 1 hour later. Uma dessas ferramentas é essa régua, que não é exatamente uma régua para viés, mas você encontra com esse nome, régua para viés, porque ela tem uma medida padrão aqui de 5 centímetros por 60. E também tem as marcações aqui dentro de milímetros, centímetros e as marcações em X aqui do viés, né, da posição do viés, dos ângulos de 45 graus. Essa aqui ainda é uma régua bem legal porque ela é flexível, não que eu use ela, mas é que evita que eu quebre. Então, já derrubei tantas vezes, não é mesmo? Já dobrei aqui, ó, e ela não quebra. Então ela é ótima se você também tem esse talento de quebrar as peças. No último vídeo que eu postei, que é o que eu mostro como que eu fiz o viés para essa camisa, inclusive, eu usei essa régua aqui e eu também mostrei como que você pode substituir essa régua por um guia para fazer viés, que você pode fazer com papelão ou fazer com papel craft. Vou deixar link aqui do lado e você pode clicar lá para ver. É só clicar no capítulo do vídeo que ele te direciona direto para a parte em que eu falo sobre isso. Sexto item, e uma coisa que eu uso muito, tanto que olha a situação deste papel, tá mais surrado que eu. Ele eu chamo de guia de margem também, porque eu uso ele para fazer as dobras do tecido na hora que eu tô lá no ferro, para deixar vincado antes de costurar. Então, se eu vou fazer a vista aqui da camisa, antes de eu ir costurar, eu gosto de passar ali, por exemplo, 1 centímetro, vira 1, vira 3, né? Então, eu passo 1 centímetro, deixo bem vincadinho, e aí eu passo mais 3 centímetros, deixo bem vincadinho, e daí sim eu vou pro ferro. O fato de usar isso e deixar vincado me permite, muitas vezes, não precisar alfinetar o tecido. Então já facilita uma outra parte do processo. E isso aqui nada mais é do que uma folha 4 mais resistente, apesar de que tanto que eu já usei, ela já tá bem mole, né? Já tá quase rasgando. E aí eu fiz várias marcações de centímetros aqui. Você pode fazer a mesma coisa, ou se você preferir, também existe uma régua de... Eu não sei o material exatamente, mas eu acho que é silicone. Existe régua para fazer essa mesma função que esse papel riscado faz. Então, se você preferir, quiser ter alguma coisa mais estética no seu ateliê, você pode comprar essa régua também. E o último item que foi, assim, revolucionário quando eu descobri, foi essa tela de passar. É uma tela protetora para passar roupa. E óbvio que eu tenho 3 dessas no total e uma delas já tá dando adeus. Mas ela durou bastante tempo, tá? E teve mau uso, inclusive, tá? Culpa de mau uso, não tem muito o que fazer, né? Essa telinha aqui,
ela é legal porque ela é transparente, então você consegue ver o outro lado do tecido na hora que você tá passando. Ela é bem útil por causa disso. Eu uso muito mesmo quando eu preciso passar algum tecido que o ferro, né, direto no tecido acaba deixando uma espécie de brilho nele. Então eu coloco por cima, passo com o ferro e aí isso não acontece. E o tecido continua vincado do jeito que eu precisava. Outra coisa bem legal de usar isso aqui é quando você precisa entretelar alguma peça e você não quer que nenhuma colinha acabe passando pro ferro e ficando grudada ali no ferro. Então, para garantir, eu sempre coloco isso aqui por cima. Existe uma outra alternativa similar a essa aqui, que é a sapata anti-brilho que você compra e você coloca direto no ferro, né? Mas eu experimentei esse aqui primeiro porque eu achei legal que ele é transparente, eu consigo enxergar bastante coisa e era bem mais baratinho também. Eu acho que eu paguei uns 10 reais ou menos e veio 3 e tá tipo durando muito. Para todos os itens que tiver link disponível, eu vou deixar aqui na descrição para facilitar para você, se você tiver interessado em alguma dessas coisas. Se você tem alguma ferramenta que é a tua essencial, me conta aqui nos comentários, de repente eu deixei alguma coisa passar batido. Se possível, deixa seu like aqui, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo grande e até a próxima!